Deus convida você e sua família a entregar tudo a Ele e a experimentar pela fé sua graça e seu amor. Por isso, a comunidade Brilho Sagrada Família traz até você mais um momento de oração. Capítulo 1, versículo 35 e seguintes. João 1, 35. No dia seguinte, estava lá João outra vez, com 2 de seus discípulos. E avistando Jesus que ia passando, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no falar e seguiram Jesus. Voltando-se Jesus e vendo que o seguiam, perguntou-lhes: Que procurais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Vinde e vede, respondeu-lhes ele. Foram onde ele morava e ficaram com ele aquele dia. Era cerca da hora 10ª. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido João e que o tinham seguido. Foi ele então logo à procura de seu irmão e disse-lhe: Achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. Levou-o a Jesus e Jesus, fixando nele o olhar, disse: Tu és Simão, filho de João. Serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. No dia seguinte, tinha Jesus a intenção de dirigir-se a Galiléia. Encontra Felipe e diz-lhe: Segue-me. Felipe era natural de Betsaida, cidade de André e Pedro. Felipe encontra Natanael e diz-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e que os profetas anunciaram. É Jesus de Nazaré, filho de José. Respondeu-lhe Natanael: Pode porventura vir coisa boa de Nazaré? Felipe retrucou: Vem e vê. Jesus vê Natanael, que lhe vem ao encontro, e disse: Eis um verdadeiro israelita no qual não há falsidade. Natanael pergunta-lhe: De onde me conheces? Respondeu Jesus: Antes que Felipe te chamasse, eu te vi quando estava debaixo da figueira. Falou-lhe Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus replicou-lhe: Porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Verás coisas maiores do que esta. E ajuntou: em verdade, eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra do Senhor. Eis um verdadeiro israelita no qual não há falsidade. Essa palavra é muito interessante porque há um poder, né? Nós sabemos que Jesus é poderoso, mas há um poder no olhar de Jesus, a ponto de atrair pessoas que ele vê pela primeira vez. Há em Jesus uma graça tão forte que atrai, que convence, que transforma. Imagina Jesus apenas ver Pedro e dizer para ele: Tu serás Cefas, que quer dizer pedra. Imagina Natanael, que disse, para o irmão: Pode vir coisa boa de Nazaré? Como diz, você está acreditando? De lá não vem nada que é bom, não. Jesus ouviu tudo, porque ele conhece os pensamentos e tudo. E Jesus disse: você é um israelita de verdade, você não tem falsidade, Mas da onde o Senhor me conhece? Eu te vi antes de que Felipe chegasse. Eu te vi debaixo da árvore. Como Jesus nos acompanha, Ele acompanha a gente no que a gente faz certo e também no que fazemos errado.
Ele sabe tudo, conhece tudo, mas Ele tem o poder de transformar. Eis a diferença. É tão bom quando a gente sabe que Deus falou conosco, que Ele mandou o recado. Pode ser puxão de orelha, mas é bom, porque Ele aponta caminho. Quando Jesus fica muito quieto, é ruim, porque a gente se sente sem chão. Mas quando Ele fala, o coração da gente vibra. É assim que nós temos que ter este relacionamento com Jesus. Esse Jesus que fala conosco, que nos orienta, que mostra o caminho. Esses dias nós estamos tendo uma formação para casais aqui. De 15 em 15 dias, desde o mês agora de agosto, início. E eu dizia, Jesus, mas o que o Senhor quer falar para esses casais? Tem tanta coisa para a gente falar para o casal. Começando por mim, que sou. O que o Senhor quer que a gente fale para esses casais? E ele falou concretamente comigo assim, começa pela Arca de Noé. Porque ali, Deus planejou um tempo novo para a família. Deus ensinou Noé a fazer a arca. Eu quero ensinar vocês a reconstruírem a família de vocês. E eu falei assim, Jesus, mas como que é isso? E ele então falou comigo assim, mas presta atenção. Eu fiz o mundo com meu pai em 6 dias. E no 7º a gente parou para contemplar tudo que foi feito. E contemplando, nós vimos que tudo era bom, muito bom. E vocês contemplam o que estão fazendo, o que estão vivendo, para ver se tudo é bom, muito bom? E ele então disse para mim assim, vocês planejam a construção de uma casa? Vocês planejam uma viagem? Vocês planejam uma troca de carro? Uma compra? Vocês planejam uma reforma? Vocês planejam tantas coisas. Mas por que vocês não planejam a restauração da sua família? Por que vocês não planejam? Quando você planeja, você não tem muito mais chance de conseguir efetivar? Olha como que ele falava comigo. Eu falei, é verdade, né? Igual eu estou com uma cirurgia para fazer, a gente já fica planejando como que nós vamos fazer. Como que vai juntar um dinheirinho aqui, outro ali, não é assim? Planejando. Então, nós planejamos tantas coisas, gente. Mas nós não planejamos a reconstrução da nossa vida, da nossa família, dos nossos relacionamentos. Se Deus olhava e via que tudo era bom, Jesus dizia ao meu coração, olha para trás. Não tem muita coisa boa, não. O que precisa ser restaurado, Léia? O que está errado nessa construção aqui? Estou passando para vocês a formação de casais, mas serve para todo mundo. Quero dizer que Deus fala. Deus fala. E aí, eu fui vendo que é real. Nós não planejamos, nós não paramos para ver em que pontos nós estamos errando. Que pontos nós precisamos trabalhar melhor. O que nós precisamos reavaliar da nossa conduta de família, do nosso relacionamento marido e mulher, do nosso relacionamento pai e filho, filho e pai, do nosso relacionamento de namoro, para quem namora, de profissional. Nós vamos empurrando, né? Olhamos daqui para frente, temos que olhar mesmo, mas o passado, o anterior serve para a gente consertar muita coisa no futuro. Não é assim?
os erros que a gente praticou, a gente não quer cair mais. Então, como nós precisamos, meus amados irmãos, seguir aquilo que Deus fez. Fez o mundo em 6 dias e no 7º contemplou a sua criação. Não sei quantos anos de casado você tem. Sei o meu. Quanta fase boa, mas quanta fase difícil, quanta fase que foi difícil passar. Quantas fases a gente ainda passa difícil. Aí você olha para a profissão, você olha para a maternidade, para a paternidade, para os sonhos, quanta coisa. Mas em Deus tudo pode ser diferente. Mas eu preciso também perceber onde que eu estou errando e o que eu preciso fazer para melhorar. Quando Jesus disse para Natanael, em ti não há falsidade. Como o nosso mundo hoje é cheio de falsidade, não é? E como nós temos que lutar para que a gente também não seja falso um com o outro. Porque a gente tem essa tendência. E como nós precisamos ser verdadeiros, íntegros. Nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho. Sabe por quê? Porque Deus honra aqueles que são verdadeiros. Por isso Jesus revelou a Natanael a verdade dele. Agora, seguir Jesus, meus amados irmãos, não é coisa fácil. Mas é algo que nos dá uma leveza interior. E quantas vezes eu não vivo essa leveza interior porque eu não me abandono. Quando Jesus passou por ali e foi chamando um por um, eu penso Pedro, né? Diz que é um homem bruto, um homem rude, pescador, estava ali pescando. Diz a palavra que ele tinha uma sogra, né? Então ele tinha uma família. E Jesus passa e diz, Pedro, vem. Como que foi para Pedro deixar essas redes? Deixar essa vida passada? Deixar os maus hábitos que ele trazia? Deixar as coisas que não valiam a pena? Desprender-se até daquilo que valia a pena para seguir Jesus? De repente ele olha para André, para Filipe, faz o mesmo chamado. Será que hoje Deus não chama, não? Chama. Ele nos chama a segui-lo. Mas nós precisamos pedir a graça do seguimento de Jesus. Porque a gente é muito Maria, vai com as outras. Desculpa falar essa frasezinha. Mas se alguém fala, a gente acha que aquilo é aquilo. Você nem foi a fundo para saber. Né? A gente vê pelas coisas que passam pelo WhatsApp, né? Nem leu direito, já está passando. Ou então nem sabe se é boato ou se é verdade, passou. Por quê? Porque a gente não vai a fundo. A gente não penetra para ver se é real ou se não é real. E a gente vai levando a vida assim. Por isso que a gente leva muito tombo. Porque nós não paramos como Deus parou para refletir. A gente vai no embalo do sentimento, a gente vai por aquilo que a gente está enxergando. Mas nós não percebemos que quem tem que nos comandar é Deus. E quando Ele entra no comando, a gente pode ter segurança. Como vocês acham que foi para Noé construir aquela arca naquele tempo? Como é que foi, gente? Construir uma arca daquele tamanho. Diz que eram mais de 400 metros. Como será que foi para Noé construir aquilo? Zombou-se dele. Todo mundo, certo, passava perto e dizia assim, ó, tá, né, fora do ar. Né? No entanto, Noé ouviu de Deus. Aí está a segurança dele. Ouviu de Deus. A gente, nas situações que a gente passa,
pouco a gente pergunta para Deus: qual é o caminho? Eu escutei essa fofoca, essa fala. Ela é verdade ou ela é mentira? Nós precisamos ir a fundo, meus irmãos, para a gente viver neste mundo que nós estamos. Porque nós não sabemos mais diferenciar, às vezes, o que é correto daquilo que não é. Antigamente não era bem assim, não é? Era mais fácil você perceber as coisas. Era mais fácil você ter certeza das coisas. Hoje é tudo tão parecido que a gente vai se perdendo. Mas hoje Deus nos trouxe aqui porque Ele quer nos chamar para segui-lo. Ele não quer que a gente sofra. Ele não quer que a gente erre. Porque Ele é o sol da justiça. Ele é a luz do mundo. De manhã cedo a gente já tem que pedir para o Espírito Santo: Espírito Santo, ilumina a minha vida. Quando eu não estiver enxergando, me arrasta. Quando eu estiver me desviando para a esquerda ou para a direita, saindo do caminho, me põe de volta. Quando eu estiver correndo demais, acelerado demais, me dê a medida certa. Quando eu estiver parado no meio do caminho, impulsiona-me para seguir. Não me deixe parar. Nossa conversa com o Espírito Santo, ela precisa ser assim, daquele que quer ser direcionado por Ele. Gente, se a gente faz essa oração do fundo da alma, você vai ver o que acontece no seu dia. Seu dia talvez saia daquilo que você planejou, mas você não sai do que Deus planejou. Mas nós não fazemos isso. Quando alguma coisa sai do itinerário do nosso dia, a gente reclama. A gente às vezes não acolhe, não aceita. Olha o dia seu de hoje. Foi do jeitinho que você planejou? Foi? Não foi. E aí? Ele foi ruim por isso? Porque às vezes ele se torna ruim porque a gente se fecha. A gente não gosta daquele atalho que aconteceu ali. Mas o Espírito Santo pode nos dar esta graça. Por isso eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Jesus hoje quer nos curar de decepções vividas. De caminhos que nós trilhamos e que não foi bom. De decisões que nós tomamos e que não foi acertada. Jesus hoje quer nos colocar frente a frente com Ele. Como Pedro foi colocado ali. Como André, como Felipe, como Natanael. Que caiu de paraquedas. Mas que esteve face a face com Jesus. Põe a mão no seu coração e diz para Jesus: Jesus, pega na minha mão. Pega na minha mão. Eu não quero ser conduzido pelos meus sentimentos, Jesus, porque eles são falhos. Eles não acertam sempre. Jesus, pega na minha mão se eu estou desviando do caminho. Vai falando com Jesus, faz a sua oração. Jesus, por favor, quando eu estiver esfriando na fé, impulsiona-me de novo. Jesus, quando eu estiver prestes a cair em algum precipício, em algum buraco, desvia o meu passo. Às vezes é isso que acontece no nosso dia. Ele desvia o nosso dia, a gente não entende. É como aquela pessoa que ia viajar naquele horário, mas se atrasou. Justamente naquele horário teve um acidente. E você não entende por que você se atrasou. Deus te cuidou porque você pediu no início do dia. Vem Jesus, pega na nossa mão. Abre os nossos olhos quando a gente não estiver vendo. Vem Jesus. Olha aqui para cada um de nós que aqui estamos. Jesus quer tirar muitas vendas dos nossos olhos nesta noite. Até você que está com uma sonolência tão grande.
que você não consegue prestar atenção. Uma sonolência que tem vindo daquilo que você tem visualizado. Olha, vê o que você tem visto, que não tem te feito bem. Jesus quer te dar uma visão nova. Vem Jesus, vai pondo a sua mão também sobre o nosso coração. Corações aqui que foram decepcionados. Corações que foram muito afoitos e sofreram por isso. Pessoas aqui, Jesus, que têm medo. Medo de tomar decisões. Medo do novo. Medo do futuro. Vem Jesus, põe tuas mãos santas. Pessoas aqui que rezam e não vê sua vida mudar, Senhor. Principalmente a sua família. Vem Jesus, põe metas nos corações aqui. Vem, Senhor, libertar-nos, Senhor, daquilo que não é teu. Vai rezando, meu irmão, minha irmã, não assista. A oração não foi feita para ser assistida, mas para ser vivida. Faz a tua oração diante de Jesus. Hoje Jesus está me colocando e te colocando na frente dele, porque ele quer que o sigamos. Mas muitas coisas têm nos impedido de segui-lo verdadeiramente. Vai falando com Jesus, você que chegou aqui. E você soube de um diagnóstico na sua família que deixou seu coração apertadinho. Apresenta para Jesus. Apresenta para ele e confia. Vai dando a ele todo o teu ser. As tuas preocupações, as suas angústias, os seus medos, até mesmo os seus planos. E vai pedindo para ele, me ajuda a planejar a restauração da minha vida e da minha família. E vai deixando Deus agora desvendar o seu coração. Nós temos medo de que o nosso coração seja desvendado, porque temos medo de mostrar os sentimentos que trazemos dentro do nosso coração. Mas Jesus vê tudo. Deixa Ele agora curar o seu coração de decepção, de tristeza, de angústia, mas principalmente de falsidade. Falsidade. O que tem nos dado esta falsidade? Medo de nos expor. Medo de falar a verdade. Medo de ser transparente. O quê? No seu trabalho. Que às vezes você acaba usando de falsidade com alguém. O que me faz e te faz viver situações que não são boas? Jesus quer nos libertar. Reze comigo assim. Pelas suas santas chagas, Jesus. Pelas suas santas chagas, pelo seu Jesus. Sangue derramado na cruz. Pelo seu sangue derramado na cruz. Eu lhe peço nessa noite. Eu lhe peço nesta noite. A graça de uma libertação. A graça de uma libertação. Dentro da minha mente. Dentro da minha mente. Do meu coração. Do meu coração. Das minhas atitudes, Jesus. Das minhas atitudes, Jesus. Das minhas palavras. Das minhas palavras. Jesus. Jesus. Põe tua mão de poder. Põe tua mão de poder. E o teu olhar. E o teu olhar. Dentro de mim. Dentro de mim. Vai, Jesus. Vai, Jesus. Libertando-me. Libertando-me. De tudo que me escraviza. De tudo que me escraviza. De tudo que está escondido. De tudo que está escondido. Dentro de mim. Dentro de mim. Vem, Jesus. Vem, Jesus. O que não é teu caia por terra. O que não é teu caia por terra. Só permaneça o que é teu, Jesus. Só permaneça o que é teu, Jesus. Eu não quero. Eu não quero viver nenhuma falsidade. Viver nenhuma falsidade. Nenhuma duplicidade. Nenhuma duplicidade. Porque eu sei que tu me vês, Jesus. Porque eu sei que tu me vês, Jesus. E eu quero te seguir de verdade. E eu quero te seguir de verdade. Porque eu sei que seguindo os teus passos, Jesus. Porque eu sei que seguindo os teus passos, tudo Jesus, concorrerá para o meu bem.
tudo concorrerá para o meu bem. Vem nesta noite, Jesus. Vem nesta noite, Põe tua Jesus. mão de poder. De poder. Cauteriza a ferida da minha alma. Cauteriza a ferida da minha Restaura a alma. minha vida, Jesus. Transforma o meu viver. Me dê a graça de parar para rever a minha vida. Perceber onde há necessidade de restauração. Necessidade de restauração. Como eu olho para minha casa Como eu olho para minha e percebo casa que precisa de uma pintura, e percebo que precisa de uma de pintura, uma reforma, de uma reforma. e eu já penso como vai ser. E eu já penso como vai Jesus, ser. que eu me veja, Jesus, que eu me veja. que eu veja os meus relacionamentos Que eu veja os meus e relacionamentos. que eu possa, Jesus, E que eu possa, Jesus, perceber perceber o que precisa ser feito o que precisa e ser dar feito. passos E dar passos. para que haja uma restauração. Para que haja uma restauração. Jesus, hoje, Jesus, na vida hoje, de Pedro, na vida de de Pedro, André, de André, de Filipe e de Natanael, de Filipe e de Natanael, houve um marco, houve uma mudança uma mudança do antes do antes e do depois. e do depois. Eu preciso disso, Jesus. Eu preciso disso, Jesus. Me dê a graça Me dê a de graça concretamente de concretamente dar passos dar passos para a reconstrução, para a reconstrução, para a restauração para a restauração da minha família, Jesus. da minha família, Jesus. Toca o meu coração. Toca o meu Derrama o coração. teu Espírito Santo Derrama o teu Espírito Santo sobre a minha vida, Jesus. sobre a minha vida, E Jesus. eu preciso Eu preciso de um movimento do teu Espírito Santo, de um movimento do teu Espírito porque é Ele Santo. que me convence. Porque é Ele que me convence. Como o teu olhar, Jesus, Com o teu olhar, convenceu Jesus. todos eles. Convenceu todos Eu eles. preciso Eu preciso desse toque, Jesus, desse toque para Jesus, me convencer para me convencer de que a vida me foi dada de que a vida me foi para dada viver bem, Jesus, para viver para bem, fazer Jesus. escolhas certas, Senhor, para fazer escolhas certas, para dar passos definidos para dar passos definidos para a meta, Jesus. para a meta, Jesus. Por isso, não me deixe mais Por isso não me deixe mais ficar sem direção, ficar sem direção, sem norte, Jesus. sem norte, Jesus. Por favor, Por favor, eu lhe peço de todo o meu coração, eu lhe peço de todo o meu coração, ensina-me ensina a construir esta arca, a Jesus, construir esta arca, Jesus, para que eu e minha casa para que eu e minha casa possamos te servir, Jesus. possamos te servir, Possamos te Jesus. seguir, Jesus. Possamos te seguir, Toma Jesus. o meu coração. Toma o meu coração. Você, meu querido, minha querida que está aqui, que veio na semana passada, nós vimos o valor da Santa Missa. O valor da intercessão dos anjos. Como eu tive o testemunho aqui no final do grupo, de uma senhora que caiu de uma altura tão grande, foi amparada pelos anjos, onde nada de mais grave aconteceu com ela. Nesta semana que passou, fomos à missa, recebemos Jesus espiritualmente ou efetivamente na Eucaristia, falamos com nossos anjos. Amados irmãos, se fosse um projeto de construção da nossa casa própria, se fosse um projeto de um trabalho mais valorizado, teríamos prestado atenção em tudo, nas vírgulas. Por que que na nossa salvação a gente passa despercebido? Faz a sua oração para Jesus agora. Diz para Ele não deixar passar despercebido que todos os dias a gente precisa fazer esse exame de consciência para viver melhor no outro dia. Vai conversando com Jesus. A sensação que eu tenho é que o demônio tampa os ouvidos nossos, tira a sensibilidade do nosso coração, para que a gente não siga as receitas que o Espírito Santo nos traz. Semana passada ele nos falou dos anjos e da Eucaristia.
Esta semana Ele vem nos dizer: pare, olha para a tua vida. Como eu, o Pai e o Espírito Santo olhamos para a criação no 7º dia. Olha para a tua vida, quem faz parte da tua vida. Como estão seus relacionamentos? Você tem sido falso ou verdadeiro com as pessoas? Porque é a palavra que diz, não sou eu que estou dizendo. Como você tem me seguido? Quando convém ou em todas as circunstâncias? Reavalie a sua vida, Lé. Reavalie. Quantas vezes você precisa se calar e você fala demais? Quantas vezes eu preciso que você fale e você se omite, Lé? Eu quero dar um conserto na tua vida. Quero mudar a tua trajetória. Mas você precisa me ouvir. Amados irmãos, nós temos uma graça especial. Deus fala conosco. Mas nós precisamos ter docilidade para obedecer. Peçamos isso ao Espírito Santo nesta noite. Você que chegou aqui, e o desânimo teu era tanto que subindo esta rampa você dizia assim: nem sei se vale a pena viver. O pensamento que veio ao seu coração foi este. O desânimo é obra do maligno. Quando começa o desânimo, a gente já tem que lutar contra ele. Todos nós passamos por isso. Mas você, ao subir a rampa pensando assim, Jesus diz para você: todos os dias amanhece e anoitece. É uma oportunidade nova. Creia que também para você tem uma oportunidade nova. Você que chegou aqui e há meses você olha para a sua conta bancária e uma tristeza toma seu coração. Porque aquilo que você foi junto